Falando em coxa, o próximo jogo Atlético Goianiense Curitiba, outro jogo de churrasco. O Atlético já está na Sul-Americana. O jogo marca a despedida do Gilvan, esse zagueiraço aí que foi muito importante no acesso da Série A. O Gilvan ainda pode jogar contra o Goianésia pelo Campeonato Goiano no final de semana. E o jogador deve estar indo justamente para o Botafogo. Tá? Jean, Dudu, João Vitor, Éder e Natanael. Podem entrar o Nicolas lá na lateral esquerda. William Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas. Na frente, Janderson e Chico. E o Zé Roberto ali de centroavante. Já o Curitiba é a triste despedida da Série A. O time já foi rebaixado algumas rodadas. Já está de olho aí na temporada 2021, que inicia nesse domingo já contra o Cascavel, pelo Campeonato Paranaense, às 16 horas no Couto Pereira. Algumas mudanças já foram anunciadas, dentre elas, o artilheiro da equipe Robson não renovará e deixará o Coxa. O jogador tem interesse, olha lá, do Fogão, do Cuiabá e do Fortaleza. E a importante notícia para o torcedor do Coxa é a volta aí do Robinho, o meia que teve passagens aí por Palmeiras, por Cruzeiro, estava no Grêmio, não teve uma passagem muito feliz no Grêmio, onde machucou e precisou até operar o joelho. E a despedida do Coxa terá Arthur no gol, Jonathan, Henrique, Márcio Henrique e Guilherme Brito na zaga, Hugo Moura, Luiz Henrique e Sarrafiore, Pablo Tomás, pode entrar o Brian também, Osman e o centroavante, matador, Ricardo Oliveira. Próximo jogo, quinto jogo, Vasco e Goiás. O jogo marca a despedida do Goiás. Tchau, Goiás, já foi. E se não acontecer um milagre, como algo parecido aí com Argentina e Peru na Copa de 78, se você é quarentão como eu, deve se lembrar, pelo menos das histórias. Eu não vivi, mas pelo que eu sei, o Peru foi lá e entregou o jogo para a Argentina. A Argentina venceu por 6-0, era exatamente o que precisava acontecer. O Vascão aí que tem grandes ídolos, Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Romário. E o empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena na rodada passada praticamente decretou aí a queda do Vasco para a segunda divisão. Afinal, vai ter que descontar 12 gols, né? Então vai ter que aplicar uma goleada no Goiás. Enquanto a vida, a esperança, o Vascão ainda não caiu. Vamos aguardar até o apito final. O professor Luxemburgo vai dar adeus ao Vasco na próxima temporada. Ainda não foi definido qual é o técnico que irá treinar o Vasco. E toda a sorte do mundo caso o Vasco efetivamente caia. Um gigante, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não merecia mais uma queda como essa. Fernando Miguel deve ser o goleiro, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan e Henrique, Bruno Gomes, Andrei e Carlinhos, Thales, Pikachu e Cano deve ser o time comandado por Vanderlei Luxemburgo nessa importante partida aí, que pode marcar um milagre ou a queda para a Série B. Já pelo lado do Goiás, a gente teve aí o goleiro Marcelo Rangel, ele foi vetado e é bem provável que fique fora do time. Então, com a ausência do Marcelo Rangel, ficaremos com Tadeu, Shailon, Fábio Sanches, Davi Duarte e Gemerson, Breno, Henrique Lordelo e Miguel Figueira, Vinícius, Fernandão e Rafael Moura, o He-Man. Quem é quarentão como eu deve se lembrar deste desenho. Quem não, procure He-Man e eu tenho a força.
O próximo jogo, opa, passei aqui demais. O próximo jogo é entre Atlético Paranaense e Sport Recife, Arena da Baixada, Curitiba. O Atlético, sem chances matemáticas para a Libertadores, vai cumprir tabela aí contra o Sport, que por sua vez ainda luta por uma vaga na Sul-Americana, tá? Depende apenas de uma vitória. Ele atualmente está classificado, né? Se classificaria se o campeonato terminasse agora, que nem o povo fala. Bom, o Atlético Paranaense aí que teve uma boa notícia, a CBF pediu a documentação do volante Christian, um jovem jogador de 20 anos. Ele deve ir para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Christian tem 29 jogos na Série A e anotou 2 gols. O Furacão deve ir de Santos no gol, Jonathan, Pedro Henrique, Aguilar e Abner, Alvarado, Léo Cittadini e Carlos Eduardo. Vitinho, pode entrar o Christian, Nicão e Renato Kaiser, que também pode entrar aí. Jadson, lenda, já de gol, Jadson. Não devia ter saído do Corinthians da forma que saiu. Mas enfim, lesionados tem Eric, Fernando Canezin, Lúcio Gonzalez, uma pena, hein? E Márcio Acevedo. E suspenso o Richard com cartão vermelho. O Sport vai para a Arena da Baixada aí lutando por uma vaga na Sul-Americana. Para isso, basta uma vitória, tá? Se vencer, ele já está na Sul-Americana. Na verdade, ele pode até perder caso Bahia e Fortaleza não vençam, tá? Então, o Sport, mesmo se perder, ele ainda tem chance de conquistar essa vaga. A equipe festejou a permanência na Série A, mesmo com a derrota para o Atlético, com o empate aí do Vasco na última rodada. O que nós temos aqui também, olha só que importante, André, sim, porque o André está no slide, está na tela, porque acabou de ter uma punição da FIFA. O Sport ele foi condenado a pagar a multa para o Sporting aí, a multa não, a transferência, né, do Sport para o Sporting, que o André era do Sporting. A multa aí é de 907 mil euros que tem que ser paga. O Sport ele está tentando um acordo aí com o Sporting lá de Portugal, Sport Clube de Portugal. E enquanto isso não acontecer, o Sport Recife não vai poder inscrever atletas, hein? É a mesma punição aí que alguns clubes já sofreram pelo mundo. Então é algo que pode acontecer aí com o Sport, caso não pague o Sport. Outra coisa importante é que o Thiago Neves deve renovar, ele está feliz da vida no Sport Recife e deve continuar aí por mais uma temporada. Time provável tem Luan Poli, Patrick, Adrielson, Rafael Thierry, Chico e Júnior Tavares, Marcão, Ronaldo Henrique, Thiago Neves e Marquinho, e na frente Dalberto. Esse daí é o provável Sport para a última rodada aí. Próximo jogo que nós separamos aqui é entre Bahia e Santos na Arena Fonte Nova. O Santos não tem mais nada no campeonato, mas o Bahia ainda luta por uma vaga na Sul-Americana. Ele precisa vencer e ele precisa que o Sport não vença, né, a equipe do Furacão. Precisa pelo menos um empate do Furacão lá com o Sport já resolve, caso o Bahia vença o Santos. O campeonato baiano já começou e o Bahia começou perdendo, inclusive, por 1-2 para o Juazeirense. Perdeu por 1-2 e hoje, na quarta-feira, já teve rodada, tá? Importante notícia aí é que marca a despedida do Gregory, de 26 anos, que vai para o Inter Miami, o time do David Beckham. É esse daqui mesmo. O Beckham tem o Inter Miami e lá nos Estados Unidos é um time novo, foi fundado aí há pouco mais de um ano, ou quase isso.
E o Gregory, o volante aí, vai para o time do Beckham, capitão, vai dar adeus. Time provável tem Friedrich, Nino Paraíba, Hernando Fonseca e Santos Bahia, Ronaldo, De Luca e Gregory, Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Pelo lado do Peixe, que já conquistou a classificação na pré-Libertadores aí, com empate com o Fluminense, vai cumprir tabela e terá a ausência do Marinho, um dos principais jogadores da equipe nos últimos tempos aí, da última temporada, que testou positivo para a Covid-19. O jovem Ângelo, de apenas 15 anos. Sim, você que não sabe ainda, esse menino estreou contra o Fluminense. Esse moleque tem 15 anos, ele bateu o recorde do Pelé. E para essa partida, esse moleque de 15 anos, isso, você não ouviu errado, 15 anos, irá ser titular contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. É realmente algo impressionante. Os meninos da Vila não param de brotar, né? É incrível, parece que nasce lá da areia. É incrível quando nasce um, nasce outro e nunca pare. Esperamos que realmente nunca pare. E esse moleque bateu o recorde de Pelé. Só isso que ele fez. O oitavo jogo, Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Aqui acontecem duas brigas. O Fluminense briga por uma vaga direta na Libertadores, na fase de grupos. Já o Fortaleza, ele luta contra o rebaixamento e luta por uma vaga na Sul-Americana. O Fluminense, que nessa semana ainda apresentou o Rafael Ribeiro, emprestado do Náutico, ainda sonha com uma vaga na fase de grupos. Para isso ele precisa vencer o Fortaleza e o São Paulo não vencer o Flamengo. Combinação que pode dar o título para o Flamengo. E aí, torcedor? E aí, tricolor? Como é que é? Vai torcer para o Flamengo? Ou vai torcer para o São Paulo e o Inter ganhar? Hein? Como é que fica aí? Como é que fica essa história? Vai torcer para o Flamengo ou contra o Flamengo? Dilema, hein? Bom, a gente tem alguns problemas no Fluminense. O primeiro é o jovem e talentoso volante Martinelli, que está com uma entorse no joelho, está fora. Você ainda tem Nino e você tem Egídio fora. E o Marcão aí vai ter que montar esse quebra-cabeças. Hudson, Yuri, André são alguns possíveis aí candidatos a entrar. Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. Hudson, Iago e Nenê, Luiz Henrique, Luca e Fred são os prováveis aí 11 que vão entrar contra o Fortaleza. Já o time do Fortaleza, ele se despede do campeonato atual com a permanência na Série A, se não acontecer essa tragédia aí e o Vasco conseguir tirar algo bem impensável, bem improvável, são 12 gols. O Fortaleza tem Felipe Alves, Tinga, Paulão, Quinteiro e Bruno Melo, Ronald, Juninho e Luiz Henrique, Romarinho, Davi e Wellington Paulista é o provável Fortaleza. No Fortaleza, a notícia que chegou é que o Lucas Crispim, jogador, veio do Guarani e assinou o contrato esse mês aí até o final de 2022. Próximo jogo,